Glória a Deus, Shalom, bom dia. Hoje, quinta-feira, Oséias, estamos lendo os evangelhos, estamos em Lucas, capítulo 3. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajuda, Pai, em todas as coisas, a te engrandecer, a te louvar, a te glorificar. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade. O Senhor é bom, o Senhor é santo, e nós te agradecemos e te louvamos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmão, deixa eu pedir um favor para vocês, assim, um favor e dar uma orientação. Se porventura acontecer, e vai acontecer, da gente, às vezes, ter que cancelar um Oséias, uma oração, alguma coisa meio que em cima da hora, porque o que acontece? Às vezes aparece um imprevisto, alguma coisa que acontece. Então, assim, não fiquem preocupados. Se for alguma coisa séria que acontecer, nós vamos pedir oração. Para irmãos, orem, porque está acontecendo um problema. Agora, sendo só falar, irmãos, beleza? Porque é coisa do dia a dia, que nem ontem, por exemplo. Eu fui tirar o carro da garagem para Fátima ir lá alisar o cabelo, fazer as coisas. Aí depois, aí eu fez um barulho esquisito. Aí já fiquei meio assim dela aí sozinha com o carro. Aí já falei para ela chamar um táxi. Aí eu já precisava levar o carro na piscina. Aí eu tinha compromisso à noite, não sabia se eu ia conseguir cumprir o compromisso ou não. Aí era 7h15, eu falei para ela, ó, cancela o Zéias lá, avisa lá. Aí eu levei ela, fui com o carro devagarzinho levar. Aí eu já falei para ela, ó, cancela o da tarde, que vai dar problema no negócio do cabelo, porque demora. Não, melhor não. Aí teve que sempre ser aquela coisa mais corrida, chegou, atrasou meia hora, mas acabou fazendo. Mas assim, obrigado pelas orações, pela preocupação. Mas assim, eu quero me comprometer com os irmãos. Quando acontecer alguma coisa séria, eu vou falar, gente, deu BO aqui, aconteceu, hora. Mas se for só cancelou, até amanhã, amanhã nós vamos ter, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É só uma coisa do dia a dia, como a gente passa aí por algumas coisas, mas vai estar tudo tranquilo, tá bom? Mas muito obrigado pela ocupação, pela oração e todas as coisas aí. Lucas capítulo 3, versículo 1, em nome de Jesus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Então aqui está falando dessa palavra, né, dessa pregação de João Batista e dessa coisa tão pesada que ele trouxe, e raça de víbora, e arrependei-vos, e toda essa linha de raciocínio. Mas o que nós temos entendido que essa voz, essa manifestação, ela é hoje, sempre foi, e ela sempre será, e ela é tão necessária, uma voz que
que clame num deserto, uma voz que clame num lugar ermo, que não tem expectativa de sair nada, mas dali virá uma voz, dali virá uma resposta e terá uma direção diferente daquilo que nós estamos ouvindo. Então, até dentro da igreja, está sendo necessário isso, porque o que mais, vamos pôr assim, no nosso ministério, no Ministério Morra, na nossa vida, o que mais assim chama a atenção das pessoas é a palavra que nós pregamos? Tudo bem, tem a palavra, tem revelação, tem entendimento, mas isso aí tem bastante. Isso aí tem muita gente com entendimento, muita gente com revelação, muita gente com palavra, mas na verdade o que mais atrai as pessoas para o nosso ministério é justamente essa voz que traz uma coisa tão dura. Você pode ver que as pessoas que se achegam a nós são pelas palavras mais pesadas. Você vai ser o mesmo do começo ao fim. Comece leproso e termine leproso. Então, é uma palavra que atrai as pessoas. Vai se arrepender na profundidade que você pecou. Atrai as pessoas. Casado, não casado, para de mentira, de falsidade, dessa bagunça no seu casamento. Atrai as pessoas. Por quê? Porque está dando de frente, mesmo dentro da igreja, com aquilo que não está sendo pregado. Então a pessoa não está ouvindo isso normalmente nas suas igrejas, naquilo que ela escuta. Então, quando vem isso, ela leva um choque de realidade, mas acaba atraindo, porque ela fala, cara, tem uma saída para mim, porque ela está ouvindo na própria igreja, muitas vezes, nós ficamos ouvindo o quê? Que é assim mesmo. Eu passando por um monte de coisa, o que a minha liderança falava? Ah, de repente você foi, é a sua chamada, irmão. Fica quieto aí, é assim mesmo. Então, imagina você, um diácono, a sua esposa, uma missionária, morando de favor na casa da igreja, sem uma perspectiva de nada, trabalhando na igreja ali 24 horas por dia. E um dia eu falei, cara, não é possível que seja essa a minha vida. O que pode estar acontecendo? Aí você marca um atendimento e senta com a sua liderança. Aí você fala para a sua liderança assim, ó, tá estranho a minha vida, porque eu sei trabalhar, minha esposa sabe trabalhar, e as coisas, mas né, não vai, não destrava. A nossa vida financeira, a nossa vida tá tudo travada, tá tudo esquisito. Tem passado vergonha, não tenho dinheiro para nada. E se a gente vai numa festa de uma igreja, eu tenho que ficar esperando ou orando alguém para pagar um pastel e um copo de guaraná para o meu filho. Aí você, irmão, é o teu chamado. É assim mesmo. Eu creio que Deus, ele tem as coisas aí e cada um passa por uma coisa e isso é para vocês. Vai dando glória aí, continua trabalhando na obra, vai fazendo o que tem que fazer. É assim mesmo. Foi a resposta que eu obtive da minha liderança. Não teve uma oração, não teve nada. Então eu num estado de miséria daquele, aonde eu via meu filho de vez em quando, que eu já falei aqui, abrir uma geladeira e perguntar, pai, essa mussarela é da igreja ou é nossa? Essa é da igreja, Mateus. E ele fechar a geladeira e ir brincar e fazer outra coisa. A ponto de Deus fazer ele sentir sabor e cheiro de mussarela frita. Quando a Fátima fritava para ele pão com margarina na frigideira. E ele falava, pai, aquela época da mussarela, dá tanta vontade de comer mussarela, que quando a mãe fazia o pão com margarina, o cheiro e o sabor que eu sentia era de mussarela. E ele dava glória a Deus porque Deus fazia ele sentir o cheiro e o sabor da mussarela. E a minha liderança fala assim: não, é assim mesmo. Não tem o que fazer, cara, é a sua chamada. A minha chamada é viver, entendeu? Então, quando você fala que tem algo diferente, como o João Batista estava falando aqui, você acaba tocando, mas ao mesmo tempo a pessoa quer fazer isso. Então, quando Deus vem e fala comigo, ó, você é leproso, e você muda de ideia no meio do caminho, como foi a palavra que começou a trabalhar na minha vida, depois da minha ida a Atibaia com a minha esposa, e de toda a história que a maioria conhece. Então, o que acontece? Aquela palavra, ela começa a me colocar na rota. Então, na verdade, um pouco antes dessa palavra, eu tinha feito uma oração numa pregação do pastor Alejandro Bulhões, que ele fala a respeito do boi velho, naquele negócio de vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que vos aliviarei.
vou pôr meu jugo que é suave, meu fardo que é leve, ou vice-versa, e vai. E aí ele faz um convite ali, você que quiser isso, se atrele ao boi velho. E ele fala ali que o boi velho, o que acontecia? Para você domar, para você ensinar um boi novo a trabalhar naquilo, pegava-se um boi velho e punha um boi novo. Amarrava naquele carro de boi e o boi velho ditava o ritmo daquele trabalho. E o boi novo não queria trabalhar. O boi novo não queria fazer aquilo. Mas o boi velho era mais experiente, era mais forte e ele ficava naquela toada. E o boi novo, ele ia se acalmando, acalmando, até que ele aprendia a fazer aquilo. Então ele fala o que na pregação? O boi velho, Jesus Cristo. Você que está difícil de entrar na rota, mas quer, faça essa oração comigo hoje. Se amarre ao boi velho. E você vai ser o boi novo. E você vai pular para todo lado, mas ele vai fazer você entrar no ritmo. E eu fiz essa oração naquele dia, antes de Atibaia isso. E até quando eu falei para o Mateus, falei, Mateus, eu fiz essa oração. Ele falou assim para mim, pai, agora vai. Esse negócio que você fez, cara, encheu meu coração de esperança. Agora Jesus te catou. E eu então me amarrei ao boi velho, naquele carro. Eu falei, Jesus, então é o Senhor, porque o Senhor sabe que eu pulo. O Senhor sabe que eu não quero. O Senhor sabe que chega a hora mesmo, eu não quero fazer do jeito que tem que fazer, eu vou embora. Então eu vou me amarrar ao Senhor. E o Senhor me segura então. E eu fiz essa oração, de verdade mesmo. Eu queria aquela vida diferente. E eu me amarro então ao boi velho, a Jesus Cristo, e falei para ele, então o Senhor vai, o Senhor faz comigo. E ali Deus começou a trabalhar. Aí teve a passagem por Atibaia, e aí depois vem a palavra. Lá de Naamã, o leproso, mas que virava chefe do exército no meio do caminho. E é uma palavra pesada, é uma palavra difícil. Mas é a palavra que me atraiu e é a palavra que atraiu, que está atraindo, que atrai pessoas. Porque é uma voz que está falando uma coisa diferente, porque nós estamos ouvindo algo do cotidiano. E a palavra de Deus é bênção. Tem um monte de gente fazendo a obra, não estamos desprezando ninguém, nem somos melhores do que ninguém, mas essa palavra, ela precisa estar na minha boca e na sua boca, algo diferente, que atraia o pecador, que ele veja que tem uma coisa diferente, que choca, que confronta, que é pesado, mas que traz para ele uma expectativa. Então, o que vem? Você começa como leproso, mas não vai chegar na porta do profeta como chefe do exército. Chegue lá como leproso, porque Naamã começou como leproso, mas ele chega na porta de Eliseu como chefe do exército. E quando ele chega lá, Eliseu não o recebe. E manda que ele mergulhe no Rio Jordão e fala para ele e manda um recado para ele. E ele fica louco, ele pula, ele fica revoltado. Mas os seus conselheiros, aqueles que estavam com ele, fala, cara, se ele tivesse pedido uma coisa absurda, você ia fazer, vamos lá, mergulha lá. E aí ele é limpo daquele orgulho, ele é quebrado no seu orgulho, na dureza de coração. E aí, na verdade, o que acontece nesse chamamento dele, nessa quebra desse orgulho, é que a rota profética dele muda. Então a minha vida não adiantava. Se eu se Deus não me fizesse entender que eu era leproso e que eu virava chefe do exército, ou seja, que eu tomava de volta a rédea da minha vida, mesmo quando eu ouvia a palavra e queria fazer o que eu queria fazer do meu jeito, porque Naamã vai falar, eu pensava que eles iam fosse sair e pôr a mão na minha cabeça e fazer, então eu ficava sempre nessa, eu pensava. Então se você está nessa, eu pensava, eu queria, eu entrei no Ministério Morra, mas eu quero que aconteça isso ou aquilo, você vai ter que ser leprosa do começo ao fim. Você vai ter que se submeter àquilo que Deus tem para você e acabou. Não é você entrar e daqui a pouco você toma a rédea de novo. Entra no ministério, morra, mas quer viver. Não vai viver. Aqui ou vai morrer ou não vai ter nada. Não adianta. Qual que é a chamada aqui no ministério morra? Morrer. Aí a pessoa entra no ministério morra, beleza, não entendi, quero morrer. Daqui a pouco ela vai querer pegar a rédea de volta. Não vai dar certo aqui. Então nós vamos ter que decidir. Porque depois nós vamos mandar você mergulhar, falar, ó, mergulha aí. Aí a pessoa fala, eu achava que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, que eu ia ser. Você não vai ser nada. O máximo que você vai conseguir aqui é morrer. Aí depois, o que vai acontecer depois da tua morte é com Jesus.
O que eu vou falar para você, que eu tenho certeza absoluta, igual Jesus falou para os meninos lá, vocês vão beber o cálice? Ah, a gente bebe. Não, beleza. O cálice eu tenho certeza que vocês vão beber. Quanto a quem vai ficar à direita, à esquerda, é com meu pai, aí já não é comigo. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Como pastor, como apóstolo, como irmão em Cristo, como seu conselheiro, seja lá como você me vê. O que eu tenho para falar para você, morrer eu tenho certeza que você precisa. Agora, onde vai acontecer, onde você vai chegar, aí vai ser com Jesus. Agora, não faz gracinha de chegar, querer aqui, voltar a ser chefe do exército, porque você vai bater de frente com a palavra. E aí você tem uma má sorte de estar nesse ministério, nesse caso. Se você for se manifestar no orgulho, na dureza de coração, na soberba, na entrelinhas, você está no lugar errado. Sabe por quê? Porque eu fui perito nisso. Então não adianta querer meter o louco em mim, que você vai se enrolar. Isso aí eu fiz doutorado, fiz mestrado, fiz o que você pensar. Orgulho, soberba, independência de Deus, mudar de ideia no meio do caminho, começar como leproso e voltar a ser chefe do exército, querer que faça as coisas do meu jeito, perito. Então isso aí eu consigo fazer uma leitura rápida. Então não vem fazer gracinha aqui, que aqui não vai rolar, irmãos. Se você está pensando em fazer gracinha, é melhor você já ir ver outro lugar para você e tocar seu barco, porque não vai ser aqui. Agora, se você tiver afim mesmo de morrer, e aí depois ver o que Jesus vai fazer da tua vida, então aqui é o teu lugar. Então fica aqui comigo, que aí vai ser legal, vai ser bom. Entendeu? Então, João, ele trazia esse tipo de coisa. Ó, vai se arrepender, raça de víbora, não vem fazer gracinha comigo. Eu conheço bem a natureza de vocês. Sei o que Jesus me passou lá no ventre, de barriga para barriga. Tenho intimidade com ele. A batata vai assar. Se vocês não me ouvirem, vocês não vão ouvir ele. Se vocês não ouvirem ele, vocês estarão perdidos. Vocês vão querer ou não vão? Porque ouvir besteira e estar perdido, vocês já estão. Então, eu estou trazendo uma voz aqui. Quem quiser, e aí, quem quis, se encaixou. Então, você vai ter que trazer essa voz diferente. Você vai ter que ser, quem estiver nesse ministério, vai começar a manifestar algo diferente. Nós vamos precisar disso. Há uma necessidade disso. Aí nós vamos no arrependimento. Ah, arrependeu, beleza, que bonitinho. Aí Deus vem e traz o que? Arrependimento na profundidade que pecou. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Ah, o pecado tem desdobramento. Ah, mas eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, mas você vai ouvir. Seu pecado tem desdobramento. Quando você fez tal coisa na sua vida, vai buscar, porque se você adulterou e você pediu perdão só do adultério, só não, né? Do adultério, tem mais coisa para fazer aí. No adultério você mentiu, você desonrou, aí você vai ter um leque de opções de coisa aí para você se arrepender. Desdobramento do seu pecado, na profundidade que você pecou. Senhor, me perdoa porque eu adulterei, me perdoa porque, me perdoa, até chegar na profundidade que você pecou, porque senão o mundo espiritual não vai ser limpo. Então é isso que você vai ouvir aqui sempre. Começar como leproso e acabar como leproso, arrependimento na profundidade que pecou, e morrer, e morrer, e morrer. Quando que vai mudar de ideia? Nunca, jamais, só quando ele voltar. Nós vamos embora daqui. Mas até o final, a nossa chamada vai ser essa. Então, é isso que vai ter. E era isso que João Batista estava fazendo. Gente, eu não tenho nada diferente para entregar para vocês. É arrependei-vos, é raça de víbora, é por aqui o meu discurso, porque ouvir outras coisas vocês estão ouvindo e está só o barco afundando. Então, estão a fim de uma mudança? A pegada aqui é essa. Amém? Lucas 3:15. Um dia de folga já voltei animado, né? Tô achando que eu voltei animado. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas o que vem é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere.
E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Genealogia de Jesus Cristo. Versículo 23 do capítulo 3 de Lucas. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava o filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, esse de Eumadã, filho de filho de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Ezon, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, esse filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxede, Arfaxede, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Amém? Se você está precisando ser batizado com o Espírito Santo, leia esses versículos bem rápido, que daqui a pouco sua língua vai enrolar tudo, você vai orar em línguas aí. Brincadeira. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, aqui nós vamos ver Satanás oferecendo, o diabo oferecendo para Jesus aquilo que ele já tinha e aquilo que ele já era. Mas ele estava passando uma tentação como homem, não uma tentação como Deus. Então, nós precisamos entender que nós passaremos por uma tentação por aquilo que nós não temos na nossa vida fora de Cristo. O que Satanás pode oferecer para mim e para você, nós já temos em Cristo. Então, nós precisamos transitar nesse entendimento. Aquilo que nós já somos em Deus, Satanás não tem nada para nos acrescentar. Nada, nada, nada. Tudo que ele oferecer para mim e para você, nós já temos em Deus. Agora, como homens normais, como homens sem a presença de Deus, aí as tentações, aquilo que se apresenta da parte do diabo, é muito encantador, porque na verdade aí nós não temos. Mas tudo que ele ofereceu aqui, Jesus já tinha, Jesus já era como Deus. E ele fala, cara, isso aí para mim não vai me atrair. E ele vai então refutando aquilo com a palavra, vai saindo daquele ambiente, vencendo as tentações, porque ele precisava vencer por causa nossa. Não por causa dele, obviamente, mas por causa nossa.
Ele precisava vencer para ele cumprir o propósito dele. Mas ele estava vencendo aqui essas tentações por causa minha e por causa sua. E hoje nós podemos vencer porque ele venceu e porque nós vamos entender que aquilo que essa natureza satânica quer oferecer e nos atrair, na verdade, em Deus nós já temos isso. Nós já temos essa resposta, essa alegria, essa saída. E nós temos caído, às vezes, em coisas tão insignificantes, que o diabo tem feito um ilusionismo e parece que é uma coisa tão linda, e daqui a pouco nós vemos que nós estamos num buraco tão profundo, como nós temos visto, infelizmente, muitos prazeres de um tempinho atrás, hoje ser aí as marcas da nossa dor, do nosso motivo de renúncia, desligamento. Estamos lutando demais para limpar toda aquela bagunça que aquele dia de prazer, aquela coisa que foi boa, aquele negócio que nós lançamos mão e que parece que naquele momento, fala, cara, que bênção, que coisa linda, né? Você não falou que bênção, né? Acredito eu. Mas que, como foi bom. Mas aí, de repente, percebemos que hoje é o motivo, aquele prazer todo, hoje é o motivo do nosso sofrimento, em arrependimento, em ter que fazer um monte de coisa aí para a gente poder limpar o mundo espiritual. Então, que nós estejamos bem atentos aí para resistir às tentações do capeta. Amém? Lucas 3, Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é esse o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então, aqui nós vamos perceber que Jesus, ele está... Por isso que eu creio cada vez mais que Jesus ministrou João Batista na barriga da mãe dele ali, de barriga para barriga, porque João nasce nessa pegada aqui muito forte. Então, o que Jesus está fazendo aqui? De novo, a mesma coisa. Raça de víbora, arrependei-vos. Ele está pregando, falando assim: ó, hoje aconteceu isso aqui, sou eu essa pessoa, e você. Aí ele vai confrontar que ele não vai ter honra ali, ele vai fazer a mesma coisa. Ele está falando a mesma linha de raciocínio, ele está debaixo da mesma, porque é a palavra, porque é o verbo vivo, porque não tem outra coisa para falar. Então, dentro disso aqui, ele vai chamar a nossa atenção hoje para quê? Cuidado para você não me tornar comum. Cuidado para você não entrar nessa lista de olhar e falar assim: ah, tá bom, então faz aqui para eu ver. Faz aqui, vamos ver se o senhor é Deus mesmo, vamos ver se o senhor é. Cuidado para que o dia a dia, essa convivência, esse negócio, ao invés de aumentar o teu nível de fé, não te traga para um nível de, ah, Jesus, não, beleza, mas eu sei quem é. Então eles sabiam quem é, sabia quem era o pai, sabia de quem saiu, mas eles anularam o poder que ele tinha de fazer as coisas. Então, aí ele vem depois fala, ó, de leproso, só Naamã, o Ciro, foi curado.
das viúvas, só que era de Sarepta. Então, na verdade, era um homem cheio do Espírito Santo, que tinha muita coisa para fazer, mas as pessoas tornaram os profetas, as coisas de Deus tão comum, que não puderam receber a visitação. Então, tinha um monte de leproso. Só esse foi curado, nesse contexto aqui. Tinha um monte de viúva, essa recebeu a visitação. Então, na verdade, ele está falando, ó, não me torne comum, eu vou ser Deus. Então, todas as áreas da minha vida e da tua vida, que elas estão travadas, que elas estão, nós não conseguimos romper, vencer, se você for prestar atenção, ou nós não temos revelação, ou nós tornamos Jesus comum. Nós temos revelação, mas para aquela área, ele se tornara comum para nós. Então, não vai, parece que você fica sempre naquele jargão evangélico. Sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus vai dar certo. Mas não sai do lugar. Então nós estamos usando o nome do Senhor em vão. Porque nós falamos desse Jesus, mas ele para nós agora já não opera mais como Deus. Falamos de um nome. Mas é como se falasse em nome da Sônia, em nome da Márcia, em nome do Alex, em nome da Lília, em nome do Alexandre. Não vai acontecer nada. Porque você está tornando o nome de Jesus comum igual ao seu, igual ao meu. Então nós não vamos sair do lugar. Então nós vamos precisar falar em nome de Jesus, crendo que ele é esse Deus aqui, de Elias, que trouxe esse milagre nessa casa dessa viúva. Que ele é esse Deus aqui de Eliseu, que trouxe a cura para esse leproso. Que ele é esse Jesus que mudou realmente, que venceu realmente as coisas a nosso favor. E esse Jesus vai fazer a coisa acontecer. Amém? E no último versículo aqui no 30, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então, mais uma vez, na minha cabeça, eu entendo que Jesus, ele se transfigurava. Assim como Judas teve que falar assim, ó, aquele que eu beijar é ele. Então, para mim, fica bem claro que Jesus, cada hora, estava de um jeito. Então, os íntimos sabiam, mas quem vinha de fora, que via Jesus por ali, ia chegar lá e falar, mas cadê ele? Ele não existia visivelmente. Então precisou falar, aquele que eu der um beijo. Então, a intimidade acabou entregando Jesus. Os discípulos sabiam como ele se fazia ali presente, das várias formas que ele fazia. Então, por isso que Judas, para mim, ele marca e ele fala assim, ó, vai ter um sinal, tem uma senha. Aquele que eu beijar é ele, porque vocês não vão encontrar ele lá. Mas eu sei quem ele é. Então, cuidado para você não entregar o teu Jesus. Cuidado para você, na intimidade, não revelar o teu Jesus, aonde ele está, como ele está operando. Então, nós temos que ter esse cuidado. Mas aqui, levantando-se, expulsaram, levaram para precipitar. Daqui a pouco ele some. Como some? Ele teve que mudar. Para mim, ele não existia mais. Procurava e já tinha outra pessoa ali e ele consegue, então, sair. Então, o nosso Deus, ele vai ter essa marca de nos liberar algo que nós vamos nos tornar invisíveis, nós vamos nos tornar outra coisa nele. Então, coisas que você fala assim, como que eu vou sair disso? Desse jeito aqui, ó. Ele vai fazer isso espiritualmente você. Ah, mas eu vou virar outra pessoa? Espiritualmente, sim. Espiritualmente, você não vai ser achada naquele lugar. E aquele bote que o adversário estava armando para te pegar, você não vai existir mais ali. Ele vai te procurar, mas você não vai estar. Porque essa marca de Jesus vai estar sobre a minha vida e sobre a tua. Você já tem experiências e marcas desse jeito. Que você olhava assim, agora já era. E quando você vê, Jesus te deu livramento. Como que não te acharam? Porque ele fez esse tipo de manifestação na sua vida e a gente, sem perceber, nós mudamos no mundo espiritual e o adversário não nos acha. Então é importante que nós creiamos nisso e saibamos que tem para nós uma mudança. Ele vai nos reconfigurar, ele vai nos fazer alguma coisa que nós vamos escapar das mãos desse adversário que quer acabar com a nossa vida. Amém? Versículo 31 do capítulo 4 de Lucas. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Então, novamente, ele tinha uma palavra, ele tinha uma entrada no mundo espiritual
que trazia um choque de cultura. E eu creio que hoje Deus quer firmar muito isso dentro de nós. Nós vamos precisar gerar algo em Deus que combata, que bata na estrutura, na cultura daquilo que é o normal, o dia a dia, o cotidiano. Você vai precisar ter algo diferente. Eu vou precisar ter algo diferente. Se você está perguntando para o Senhor, como que eu entro nisso? Como que eu venço esse negócio? Você vai precisar gerar em Deus uma palavra, uma revelação, um entendimento diferente, que chame a atenção. Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então, vai ter que sair algo da tua boca que quem você está tentando atingir e você não conseguiu até agora, seja teu marido, teu filho, tua esposa, as ovelhas do teu ministério, você mesma, você vai ter que ter uma palavra. Que palavra é essa? Que está mexendo no meu mundo espiritual, que tá fazendo com que os demônios realmente saiam, que a coisa está mudando. Você vai precisar, eu vou precisar disso, para mexer de verdade, para não ficar só uma coisa já costumeira, aquele negócio que nós estamos indo e voltando da igreja, mas não está acontecendo mais nada, porque é só a mesmice, é só a mesma coisa, a mesma liturgia, a mesma palavra, a mesma coisa, e não temos mais. Que palavra é esta? Então, que manifestação é essa? Que poder de Deus é? É isso que vai abalar o teu mundo espiritual. É isso que vai abalar o meu mundo espiritual. É isso que vai mudar de verdade a rota das nossas vidas. É essa manifestação firme e revelada do Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Deixando ir à sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Então, mais um milagre aí, mais uma manifestação de cura, e o importante é nós entendermos que quando nós recebemos essa manifestação de cura, logo nós vamos passar a servir. Se nós não estamos servindo, nós estamos doentes. É uma coisa assim que fica bem clara, né, aqui. Ela acabou de ser curada e logo se levantou, passando a servi-los. Então, nós fomos impedidos de servir, de trabalhar, de nos envolvermos, porque nós não estamos curados. Então, nós estamos sendo arrancados de toda a manifestação de escravos, daquela servidão cega, mas nós estamos sendo transicionados para ser filhos e filhos que servem. Agora, de repente, você já se transformou em filho, mas você ainda está doente. Então, você vai precisar ser curado para depois você começar a servir. Então, nós vamos ter um ritmo. Nós vamos ter que ter um entendimento que as coisas elas vão funcionar gradativamente, cada hora no seu tempo. Não, mas agora eu já sou filho, agora já vou servir. Você é filho, mas você está doente ainda. Você é filho, mas você ainda tem as coisas. Agora vamos acertar isso, daqui a pouco você serve. Vamos repreender a febre primeiro, vamos expulsar esse negócio aí vamos colocar a vida em ordem, daqui a pouco você começa a servir. Então, cuidado para não queimar etapa. Porque até um tempinho atrás, era escravo. Beleza, então não podia fazer nada. Ou então ficava naquela servidão debaixo de um ambiente de machucadura, de tudo que a gente ensina aí e aprende também. Mas ao mesmo tempo, agora, não, agora eu sou filho. Então agora você é filho, vai ser curado. Tem um processo e depois você serve. Amém? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amém? Daqui, nada a declarar. Lucas capítulo 5, dá tempo de a gente ir um pouquinho ainda. Oração 8 e 10. Lucas 5. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão:
Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, aqui nós vamos aprender algumas coisas. Primeiro, essa presença de Jesus no mesmo ambiente de fracasso. Isso vai fazer diferença totalmente na minha vida e na tua vida. Era o mesmo barco. Jesus usa esse barco, se afasta, faz o que ele tem que fazer e fala para Simão, então, voltar a pescar. Ele, naquela presença, naquele uso daquilo que era de Simão, no uso daquele barco, ele, ele limpa o mundo espiritual ali e ele, então, ele dá uma ordem para que ele colha imediatamente aquilo que ele plantou. Ele pegou, ele escolheu aquele barco, ele usou aquele barco, houve uma plantação de Simão. E ele, então, naquela decepção que ele estava lavando as redes, naquela noite tão cansativa e de tanta frustração, que é a minha noite e a sua noite, onde nós empenhamos tanta força, onde nós empreendemos tanto esforço, e estamos sempre de manhã, lavando a nossa rede vazia para irmos agora para casa, para falar para nossa esposa, para falar para aqueles que estão esperando a resposta, o dinheiro chegar, a provisão chegar, contar como foi a nossa noite e a gente chegar e falar assim: não pesquei nada. Não deu certo, Fátima. Essa noite não pesquei nada. Então é sempre frustrante. Toda semana que eu vou lá no Lucas jogar, eu vou sair daqui, ela fala para mim assim: ganha, hein? E eu vou com isso na cabeça. Chega lá, e graças a Deus é difícil eu perder, mas a semana que eu perco, geralmente quando eu chego, ela está acordada, ela pergunta: ganhou? É a primeira coisa que ela fala. Tem vezes que ela não fala nem boa noite, nem se eu tô bem. Ganhou? E quando eu perdi, perdi. Ah, puxa vida. Semana que vem você ganha. Mas aquela noite eu trouxe uma notícia ruim. Naquela noite, a minha pescaria fracassou. Então, eu fui lá, empreendi força, tentei, joguei. A minha sinuca foi tremendo, que é meu amigo, é muito bom estar lá. É um momento assim da minha semana que me faz muito bem, mas aí eu volto com a minha rede vazia. Ah, mas você vai lá só para ganhar? Eu vou lá só para ganhar. Se eu perder, é porque eu perdi mesmo. Dó não tenho nenhuma. Jogo para ganhar toda vez. Mas se eu perder, eu volto com a minha rede vazia. Então, logicamente, eles estavam pescando para pescar. Eles não estavam jogando a noite inteira aquela rede para vir vazia, mas veio vazia. E Jesus então pega, usa isso e ele fala, vai de novo. Então Jesus ele deixa um ambiente espiritual naquele lugar, naquele barco, e ele libera então essa palavra, e é isso que eu e você temos que crer. Mas é a mesma situação, mas agora a presença dele está aí. É a mesma situação, mas agora você tem uma plantação dele. Não é por causa sua, é por causa dele. Vai pescar de novo. Mas eu já fiz isso um monte de vezes, não deu certo, mas ele está mandando fazer a mesma coisa, nada mudou, é o mesmo mar, o mesmo barco, a mesma rede, tudo igual, mas agora tem a palavra. Vai que você vai pescar dessa vez. Agora você tem a palavra. Porque, logicamente, Pedro falou assim: ó, sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Essa foi a diferença. Então, tinha uma marca dele ali, tinha uma plantação que ele fez e tinha uma palavra. Então, pode ser o mesmo ambiente, pode ser o mesmo marido, pode ser a mesma esposa, pode ser a mesma igreja, pode ser a mesma. Quando você tiver uma palavra, tudo vai mudar. Mas eu já falei 300 vezes com o meu marido que ele é tal coisa, ele nunca ouviu. E Jesus está mandando falar a mesma coisa. Agora você tem uma palavra. Agora chegou a hora de você falar para o teu marido, amor, você está com esse problema. E ele vai falar assim, nossa, é verdade. Você vai falar assim, não é possível.
Eu já falei isso 300 vezes. Mas você falou, mas não era o momento, não era aquela. Agora chegou a hora. Quando Jesus te mandar de novo, não deixe de falar porque você acha que você já falou. Se Jesus está te mandando falar, de repente você está com algo aí para fazer ou para falar, para liberar sobre a vida de alguém, você está tendo isso como comum. Não é comum, porque agora você tem uma palavra, é Jesus que está mandando, lança a rede. Porque aqui ele poderia falar: Jesus, eu não vou. Não é hora, já passou a hora, eu conheço o mar, conheço o barco, conheço a rede, estou cansado, estou exausto, o senhor me perdoa, eu vou dormir. Eu vou para casa descansar, vou contar minha derrota lá e vou descansar, vou falar para quem eu devo que eu vou pagar amanhã ou depois, não dá. Que é o que nós estamos nesse ambiente de frustração, de peso, e de repente a esperança adiada que adoece o seu e o meu interior, tá tão doído, nós estamos com a vida tão adoecida, que quando vem a palavra nós não conseguimos aplicar. Quando vem agora essa palavra, irmão, apesar da sua vida estar num ambiente de frustração, de uma noite inteira de esforço, e você está cansada, mas a palavra veio agora é a tua hora. Aplica a palavra. Ela vai fazer a diferença na sua vida. É ela que vai fazer com que as coisas aconteçam. E o milagre vai ser visto por muita gente, porque tiveram que chamar do outro barco e quase que afunda tudo, mas vai trazer esse peixe. Vai ter saída, vai ter tudo, e você vai ter uma marca de Deus que vai te levar para o próximo estágio, porque depois, arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles tiveram uma marca tão tremenda da maior pesca da vida deles, de algo tão tremendo, tão miraculoso, agora larga tudo. Deus vai trazer uma marca na tua vida, Deus vai trazer algo para você fazer, para te levar num ambiente onde você tenha do que abrir mão. Porque eles ficaram com aquilo na cabeça. Porque é gostoso ter lucro. É gostoso ganhar dinheiro. E eles ficaram, cara, você viu o tanto de peixe que nós pegamos, se a gente fosse lá de novo. Então esquece que aquilo lá foi um sinal para você mudar de estágio. Não vai querer mexer naquilo, porque agora não tem mais aquilo lá. Agora o mar, a rede, o barco, já se tornou normal. Foi só um tempo que Deus usou aquilo, agora você vai pescar em outro ambiente. Agora ele tá te transitando para outra coisa. Não vai querer voltar no lugar do milagre, porque aquele milagre já passou. Tem outros milagres daí para frente. Então não adianta nós ficarmos com o endereço do milagre. É ele que vai dar na rota profética, deixando tudo o seguir. Agora você vai ser outra coisa, vamos embora. Que foi a pergunta que eu fiz para Deus. Falei: Deus, por que o Senhor me deu uma receita, um monte de receita, o Senhor me deu uma linha de produto que eu posso ter uma margem de lucro, que eu consigo pagar o imposto? Por que o Senhor me deu tudo isso e mandou e tirou a faca da minha mão? Por que o Senhor me deu isso antes? Se ele me dá todo um esquema que está aqui na minha cabeça e ele fala: dá a faca, você vai parar com isso aí. Aí eu falei: Deus, não estou entendendo nada. Aí Deus vem falar comigo: para você ter do que abrir mão. Então, isso que Deus está te pedindo e que você não está entendendo, ele precisou gerar na tua vida e agora ele está requisitando para te levar para outro lugar, para você fazer outra coisa, porque precisava ter do que abrir mão, porque senão não tem sentido também. Se Deus me pede a faca naquele ambiente de sofrimento, eu queria mandar aquela faca o mais longe possível. Mas quando eu vejo uma perspectiva, uma possibilidade de trabalhar dentro do meu ramo, para aumentar a minha margem, para eu poder pagar aquele imposto, para eu poder ter lucro, para eu poder ganhar dinheiro, para eu poder trabalhar nos embutidos, na linguiça e nas coisas que eu ia fazer, que está aqui na minha cachola, eu quero ficar com a faca. Opa, agora, finalmente, depois de 50 anos, eu vou ter um negócio interessante que Deus me deu de ideia e eu vou poder ganhar dinheiro. Solta a faca. Então, eu tive que ter para Deus falar: me dá. E eu vou ter que dar e querer que ele vai me prover. Ele me muda de estágio, vai ser outra coisa, não tem mais nada a ver com linguiça, com embutido. Isso que você passou é para você ter do que abrir mão. É para trazer uma marca de milagre, para você saber que Deus está falando com você, que Deus está te transitando. Larga isso daí. Eu tive que largar a faca. O que Deus está mandando você largar? Larga. O que Deus está pedindo para você entregar? Entrega. O que Deus está falando para você? Faça. Porque Ele está te levando para outro estágio. Isso daí não vai servir mais para nada. Essa receita pode ser que um dia eu venda ela. De graça não dou para ninguém. Só para o dom.
Se o Dom falar para mim, vô, passa as receitas. Ou o Mateus hoje, eu passo. Mas, senão vai morrer comigo. Se um dia aparecer alguém e falar, cara, eu ouvi você falar de uma receita e tal, vamos conversar. Eu quero comprar, eu vendo. Vou vender. Porque é um negócio que eu demorei 40 e poucos anos para ter. Não vou dar de graça para ninguém. Não. Ah, posso ser egoísta. Você pode pensar o que você quiser. Eu sei o que eu passei dentro de um açougue para poder chegar para ter o que eu tenho. Então, se quiser achar que eu sou egoísta, você vai achar. Eu só vou dar isso dado mesmo assim o Matheus ou pro Dom que está vindo agora aí. Só. E acabou. Dentro disso. Fora disso, eu vendo. E fora disso, vai morrer comigo, porque foi só uma transição. Deus só precisava ter algo para eu poder entregar, para eu poder mudar de estágio e poder ele fazer outra coisa na minha vida. Então, irmão, irmã, entrega isso logo. Não é daí que vai vir a resposta, não é daí, foi só um momento, é só uma visitação momentânea. Sai fora disso. Para que esse saudosismo, ai, aquela pesca maravilhosa, não vai existir mais. Foi só aquele dia, agora tem outras pescas, outras respostas, outras orações, outras coisas. Ai, aquela oração daquele dia, irmão, já foi. Vai gerar outra coisa em Deus. Nós ficamos presos naquela pesca e não conseguimos nem aquela pesca porque ela não existe mais e nem conseguimos entrar no novo de Deus porque estamos no velho. Estamos querendo que ele opera do mesmo jeito. Jesus está falando, cara, eu já te mudei de estágio, eu já te coloquei em outro lugar, já tem outra coisa para você fazer. Não estou mais nisso. Entenda que Jesus não está mais operando nesse barco. Essa palavra já se cumpriu e já venceu, já tem prazo de validade. Era aquela palavra para aquele dia. Voltasse lá a pescar no outro dia, fizesse a mesma coisa no mesmo lugar exato, se eles conseguissem, não ia acontecer nada, porque a palavra era para aquele dia. Por isso que você está voltando e tentando fazer tudo do mesmo jeito e não chega a lugar nenhum, porque o milagre foi para aquele dia. A manifestação foi para aquele dia, mas eu senti tanto a presença de Deus aquele dia. Mas eu tive uma revelação aquele dia. Mas é aquele dia, esquece, não vai ser do mesmo jeito. Ele tem outra coisa para fazer, de uma outra forma, vai te transitar para um outro jeito de operar e você vai avançar. É tempo de avançar, é tempo de chegar em lugares em Deus onde nós precisamos entender que nós temos algo da parte dele, mas é novo. Então, por favor, se desprenda disso. São experiências tremendas que você tem, que eu tenho, mas não fiquemos presos nela. Não deixemos de ficar aqui, ó, querendo essa faca. Não vou soltar essa faca, Jesus. Não, agora o Senhor me deu a receita, agora vai. Não, não ia acontecer nada. Mesmo com a receita. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma palavra. Entenda isso. Eu ia ter a receita. Se eu me apego à faca, não ia adiantar nada. Vou eu hoje abrir alguma coisa e fazer isso daí. Mas você não tem a receita, tem, mas não tem a palavra. Então não vai adiantar. É a receita, tem que ter a palavra. Tem que ter aquilo que Jesus vai mandar você fazer e a autorização para fazer. Autorização e autoridade. Posso até falar direto. Você tem autoridade em algumas coisas, mas não está autorizado a fazer. Então espera o tempo chegar. Então hoje eu tenho autoridade para falar do que eu vou falar. Se eu sentar com alguém e passar toda a rota que Deus me deu, do começo ao fim, de uma franquia, de um negócio, tudo está tudo aqui na minha mente, você vai perceber que é algo que realmente tem muito sentido. Se eu te passar a receita e falar por que da receita, se eu te passar os cortes daquele suíno e por que cortar daquele jeito, se eu te falar o que vai ser assado, o que vai ser linguiça, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo, você vai falar, não, realmente é algo que tem muito sentido. Se eu te colocar a margem, se eu fizer um rendimento para você ver, você vai acreditar no que eu estou te falando. Só que vou eu fazer isso hoje. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Eu tenho autoridade sobre o assunto, mas não tenho autorização para trabalhar nele. Porta fechada, não tenho palavra. A palavra é a tua autorização naquilo que você tem autoridade. Se Deus não está te dando autorização, ainda que você tenha autoridade, não é para você mais. Acabou. Foi só um tempo. Foi só aquilo ali que você tinha que fazer. Agora ele está te levando para outro lugar. Agora você vai ter autoridade em outro lugar. Você vai ter a palavra que vai te autorizar por isso em prática. Aí você vai vencer essa etapa. Você vai passar por isso e você vai até ele voltar, ou até você ir embora dessa terra. Você consegue entender isso?
Então, para de sofrer por aquilo que você tem autoridade. Vai buscar autorização. Para de ficar lamentando por aquilo que não está dando certo, que você está insistindo em fazer aonde você não tem a palavra. E é ela que te sustenta. O mundo é sustentado pela palavra. O teu mundo, o meu mundo também. Não adianta, não tem outra coisa. Por isso estamos travados. Mas eu entendo tanto disso e não está dando certo porque você não tem autorização para fazer. Mas você não tem palavra, não vai dar certo. Sai daí, não é para você. Acabou isso. Para. Vai estar malhando em ferro frio, vai estar sofrendo, passando vergonha. E depois saindo frustrada, decepcionada, achando que você é incapaz, que as portas não se abrem para você, que você não pode fazer, que você é marcada para. Não é nada disso. Você é capacitada, você sabe fazer, mas não está autorizada, você não tem palavra. Nós estamos frustrados, demasiadamente machucados, porque nós estamos insistindo em fazer aquilo que Deus não está mandando a gente fazer, e depois vem as marcas da frustração. Vem as marcas do peso, porque nós nos entregamos àquilo e nada acontece. Aí você fala, eu sou um incapaz. Você não é incapaz. Você é muito capaz. Você sabe demais do que você faz. Só que você precisa de uma autorização de Deus para fluir naquilo que você é capaz. Você precisa de uma autorização de Deus para fazer aquilo, porque senão você só vai ficar se machucando, porque você está insistindo em fazer o que Deus não está fazendo. Você está insistindo em fluir naquilo que Deus não está fluindo, aí não vai acontecer nada. E aí você volta para casa, triste, perdi. Ganhou? Não, perdi. Ganhou? Não. Nossa, mas você não sabe jogar? Você não tem um taco aqui na sua casa? Você não treina? Você não vai lá para jogar? E por que você está? Porque eu não tenho autorização, não tenho uma palavra. Então eu preciso treinar, preciso saber, preciso ter uma palavra, preciso ter uma autorização da parte de Deus, porque senão eu vou perder. Senão você está perdendo esse jogo, não é porque você não sabe jogar, não é porque você não é capaz. Lógico que no jogo da sinuca lá, ele também joga, ele também está vivo, ele também sabe. Então tem dia que não dá para mim, e acabou, perdi. Eu estou falando, estou dando um exemplo, mas na vida, nas coisas essenciais, cruciais, você precisa entender aonde está a movimentação de Jesus, aonde ele está te autorizando, porque vai ser tudo muito igual. Só que aonde ele está operando é ali que a coisa vai acontecer, irmão. Irmão, por isso que você está tão ferida e tão triste, porque você está se matando para fazer aquilo que você sabe fazer, mas não é hora de fazer. Não, eu tenho, você tem, mas não é. Eu sei pregar, tá bom, mas ele te mandou? Não, eu tenho revelação e entendimento, tá, mas ele te autorizou? Não, eu sei, mas ele liberou você? Não, então não faça. Então não vai, porque vai dar problema. Então não vai adiantar. Não adianta. Por isso que o apóstolo tem se matado. Entra no orgânico, entra no orgânico, entra no orgânico. Esse ano, para vocês terem uma base, esse ano começou, no começo do ano, chegou um monte de coisa. Ó, isso aqui, ó, é o que está desenhado aí para vocês. Eu pus no papel, deu 20 e poucos mil quilômetros para rodar. Comecei a orar para trocar de carro. Trocamos de carro. Deus fez uma coisa tremenda. Trocamos, beleza. Sabe o que aconteceu até agora? Caldas Novas, já fomos. Goiânia. Brodowski uma vez. Na Páscoa, que tinha que ir mesmo. Para Comodoro. Rio de Janeiro era para ir 2 vezes, não fomos nenhuma nem vamos. Tocantins era para ir uma vez, não fomos nem vamos. Belo Horizonte marcou esses dias, também já cancelou, não sei nem se nós vamos, talvez mais para frente a gente vai, mas aí já é fora da parte do apóstolo Éder. Tudo que era para fazer, de alguma forma Deus fechou as portas. E agora? Ah, mas vocês oraram para comprar o carro e agora Deus fechou as portas. Não é para fazer. Agora, se eu insistir nisso, eu vou ter problema. Se eu falar, não, agora eu comprei o carro, agora estava marcado, apóstolo, eu quero ir, eu preciso ir, cara, você não vai em lugar nenhum. Porque não é para ir. No Rio de Janeiro invadiram, lá não vai ter, em Tocantins não sei o que aconteceu, em Brodowski mudou a rota dele e acabou. E eu vou ter que ficar aqui. Não estou autorizado nem pelo meu Deus, nem pelo meu pai espiritual. Então, sabe o que eu vou fazer? Ficar quietinho aqui em Duartina. Carro na garagem e eu sossegadinho aqui.
porque é aqui que Jesus vai estar operando. Agora, se eu insistir com ele, se eu quiser pegar esse carro, eu vou fazer o quê? Não tem onde ir. Você entende que você não tem agenda? Você consegue entender o que eu estou falando? Você não tem destino. Então não adianta eu pegar o carro aqui, pegar o avião e fazer e ir lá para Tocantins. Vou para onde? Não tem destino. Porque foi cancelado o negócio, mudou, vai ser outra pessoa, não vai ter mais, nem sei o que aconteceu, não é mais para mim. Então não adianta eu ir para lá. E você está insistindo em ir para um lugar que não existe mais. E você está só se machucando. Deus está querendo te tirar dessa rota. Entra no orgânico, entra no descanso, entra na fidelidade do seu pai. É ele que vai fazer. Ah, mas o apóstolo Éder então estava perdido? Não, não estava perdido. Porque a porta se fechou para ele também. Ele ia saber que ia invadir Rio de Janeiro, que os caras iam fechar lá a igreja, que não ia poder entrar, que ele não vai saber de nada. Para ele estava tudo bem no papel, só que mudou. Mudou. Então, para de insistir, para de ir aonde Deus não está te autorizando a ir. Para de querer fazer o que Deus não está fazendo. Porque você está se machucando à toa, é para você ficar em casa quietinho. Ah, mas eu quero operar, eu quero estar na obra. Que obra? Que obra? Se não tem o que fazer, não adianta eu querer estar em Tocantins ou no Rio de Janeiro se não tem nada. Então, Duartina é o meu destino profético. Aqui eu estarei fazendo a vontade perfeita do Senhor, jogando ping-pong. No sábado à tarde, que era para dar aula em Brodowski, se eu jogar ping-pong, eu vou estar fazendo a perfeita vontade do Senhor. No meu shabat, jogando ping-pong com a minha esposa. Olha o nível de descanso que o Senhor quer nos levar. E nós ficamos escravizados, eu já estou encerrando, e nós ficamos escravizados, aterrorizados, nos cobrando, nos sentindo inúteis, fracassados, porque não, está tendo aula em Brodowski, por que será que eu não fui? Por que será que mudou? E o Rio de Janeiro, por que fechou? E Tocantins, e Jesus está falando, cara, joga ping-pong. Faz um churrasco. Vai para Bauru passear um pouco. Ele está querendo te dar descanso e você está querendo sofrer. Por isso você está sofrendo. Porque entenda que Jesus fechou essa porta. Isso não é para você. Ele vai trazer outra coisa. Vai acontecer outra coisa. Ah, mas e o carro? O carro está aqui. O ano que vem usa. Daqui a pouco muda tudo de novo. Não sei. Daqui a pouco pode ser que seja chamado para ir para outro lugar. O importante agora é que nós estamos sendo testados na obediência, na quietude, de ficar de boa, descanso. Porque senão não vai adiantar, você prega, Shabat, descanso, mas aí quando acontece a coisa, fica nesse desespero, fica nessa agonia, como se não tivesse pai, não tivesse Deus, não tivesse palavra, não tivesse nada. E você não tem mesmo quando você entra nisso, quando eu entro nisso. Agora, quando você tem pai, tem Jesus, tem descanso, tem a palavra, ó, não vai mais para Tocantins. Amém, apóstolo. Ó, vai de novo, vamos. Ó, não tem, tá bom. Ó, tem, beleza. Acabou. Descanso, irmãos. Descanso. Em nome de Jesus. Amém? Nós paramos aqui, depois eu vou ver onde que é. Deus abençoe. Hoje, às 15 horas, Oséias com a apóstola Fátima. Hoje é quinta-feira, tem culto. Pastora Cláudia vai estar pregando em nome de Jesus. E de madrugada, às 3 da manhã, oração e leitura da palavra. Amém? Deus abençoe. Abraço. Shalom. Shalom, shalom.